Olá, espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui a mais uma videoaula da disciplina 2D Digital, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o exercício 4, né? Como fazer uma animação quadro a quadro usando o Giz Pencil, né? Uma extensão aí do Blender, né? Para fazer animação 2D digital, né? E o nosso ponto de partida será esse layout aqui, né, que eu já mostrei para vocês na última aula, né, no qual consiste um movimento de câmera, né. Você tem um layout de uma pan, né, onde você tem o início aqui da câmera, a câmera percorre esse layout, né, até a parte mais direita aqui da nossa tela, onde a gente tem um alienígenazinho com um ET, com a sua nave, né? E alguns elementos em primeiríssimo plano, tá? A ideia também é experimentar a câmera multiplana no Giz Pencil, né? Já que o programa ele oferece um ambiente tridimensional, né? A ideia é fazer esse movimento de câmera aqui, que eu comecei, né? Ele está parcialmente pronto, né? Mas já dá para dar uma ideia aí do que é o multiplano, né? Então a câmera inicia numa posição inicial e finaliza ali na última posição, né? Dessa câmera, né? Acelerando e desacelerando, né? Finalizando no nosso alienígena com a nave espacial, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que foi feito aqui no Giz Pencil, tá? Eu vou mostrar aqui primeiro como está disposto os elementos desse cenário, né? Eu tenho aqui o meu ambiente tridimensional, né? A gente pode ver aqui, né, a câmera, né? Os elementos em primeiríssimo plano, que são esses troncos aqui. Eu coloquei até alguns elementos a mais, né? Visto que no meu layout eu tenho apenas esses elementos aqui, mas eu inseri alguns elementos a mais, né, para me dar uma tridimensionalidade mais perceptível, né. Eu tenho os elementos aqui intermediários, né, que são essas árvores aqui, ó, né. As montanhas, né, eu tenho uma montanha um pouquinho mais próxima da câmera, né. Eu tenho uma montanha mais atrás da minha câmera e ao fundo eu tenho uma cidade e mais ao fundo eu tenho o céu, né? Então, basicamente é um conceito, né, de multiplano, né, no qual a gente tem o movimento da câmera aqui, ó. Se vocês perceberem aqui na hora que eu movimento a timeline, né, eu tenho a minha câmera, né, ela vai de um ponto a outro aqui da minha timeline, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, o Vigílio já mostrou para vocês aí um pouquinho dos conceitos do Blender, né, mas eu vou tentar passar aqui um passo a passo, né. Vou fechar aqui esse layout aqui, né, e vou abrir um novo, né. Não vou salvar, né. Vou abrir aqui novamente uma janela um arquivo do Blender, né, do zero, né. Bom, essa é a janela inicial do Blender, né. Eu estou usando aqui o Blender, deixa eu ver qual Blender que eu estou aqui, porque o meu Krita ele instala o Blender automaticamente, né. Ele não mostra a versão aqui, mas possivelmente é a versão 9 alguma coisa, né? Aliás, 2.9, desculpa, né? Bom, então aqui eu tenho, fechei aqui o programa, deixa eu abrir ele de novo, né? Então nós temos aqui a janela principal, né, do Blender, né? O Blender ele funciona, né? Ele é um ambiente de 3D, né? Ele tem janelas, né, como se fossem as docas, né, do Krita, né? Então, basicamente eu tenho aqui a janela 3D, né, onde eu tenho o meu ambiente 3D, né?
Aqui do lado ele abre uma espécie de janela onde estão presentes todos os seus elementos na janela 3D, né? Então aqui eu tenho a luz, então ele mostra aqui, eu tenho o objeto inicial aqui que é o cubo, eu tenho a câmera, né? Aqui embaixo eu tenho todas as propriedades do meu arquivo, né? Desde as questões mais amplas, né? do Blender, né? Até as questões mais específicas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho configuração de renderização, né? Configuração de camadas, né? O mundo aqui, né? Por exemplo, como é configurado o meu ambiente, né? Collection, né? Que representa esse item aqui, né? Onde que estão tudo que representa todos os elementos que estão agrupados na minha cena, né? A câmera, né? E assim por diante, né? Aí eu vou indo, né? Os constraints, né? Que a gente vai ver mais adiante, né? A câmera, né? E aqui, no caso, né? Eu tenho o material. Essa janela aqui ela tende a mudar dependendo do que está selecionado, né? No meu ambiente 3D, né? Então, se eu estou selecionando o cubo, eu vou ter um conjunto de opções distintas aqui. Se eu seleciono a câmera, eu vou ter um conjunto de opções, né? Se eu selecionar a luz, também eu vou ter um conjunto de configurações, né? E aqui embaixo a timeline, né? Assim como o Krita, né? Eu consigo, né? Mudar essas configurações aqui dessas docas, né? Então, por exemplo, para cada janela aqui eu tenho essa opção aqui no cantinho, ó, que mostra todas as outras opções de janela, né? Então aqui, né, no caso, eu estou com a janela 3D Viewport, né, aberta. Eu posso subdividir essa janela. Basta eu posicionar meu mouse aqui entre as divisórias das janelas, clicar com o botão direito e ele pergunta se eu quero dividir na vertical ou na horizontal. Aqui, por exemplo, faz sentido eu dividir na vertical, né? Então aí eu tenho duas janelas 3D, né? Isso permite, por exemplo, né, que eu possa ter uma visão mais livre do 3D, e aqui, por exemplo, eu tenho a visão da câmera, né? Então eu posso vir aqui selecionar o meu objeto, né? Movê-lo, né? E eu conseguir visualizá-lo pela câmera ao mesmo tempo que eu visualizo pela visão fora da câmera, né? Para juntar, né, basta eu clicar com o botão direito na divisória, né, e juntar, né. Aí eu posso juntar com a direita ou com a esquerda e aí volto minhas configurações normais, né. Bom, para o 3D, para o 2D, né, uma coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é o seguinte: a gente vai novamente abrir um novo arquivo, né. Eu vou escolher aqui a opção New, né, 2D Animation, né, então ele vai abrir aqui uma nova workspace, né, então eu não vou salvar essa aqui que eu já mexi, né, don't save, né, e aí eu já tenho aqui a minha janela, meu workspace para o Gizy Pencil, né. Bom, se eu for clicar aqui com o botão direito, segurar e arrastar, eu já saio aqui do meu modo de visão da câmera, tá vendo? Eu cliquei com o botão, com o scroll aqui do meu mouse, segurei, né? E eu consigo mover aqui, visualizando meu ambiente 3D, né? Para voltar para a câmera, eu tenho aqui esses botões aqui lateral, né? Aqui eu vejo a câmera, né? Então eu clico aqui, novamente eu volto para visualização de câmera, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar a nossa referência, nossa imagem de referência, né? Para importar a nossa imagem de referência nessa doca aqui, né, eu posso vir aqui
Deixa eu ver aqui. Eu tenho que vir aqui no... Eu tenho que vir no... Eu tenho que mudar o meu modo de objeto, né? Lembrando, né, que para todos os objetos do Blender, a gente tem modos, né, de seleção dele, né? Então aqui no caso eu vou mudar aqui para o meu modo de objeto, né? Eu vou pressionar Shift A, né? Ou vir aqui, ó, na opção, né, adicionar, né? Aí eu vou escolher aqui, ó, entre as minhas opções. Veja que a gente tem vários outros itens que eu posso adicionar na minha cena, né? Uma malha, uma curva, uma superfície, tal, um texto. E aqui eu tenho o Guise Pencil, né, que a gente vai ver mais para frente. E a imagem, né? Aí eu tenho duas opções. Ou insiro a imagem como background, ou seja, ele vai ser um item, um item da minha cena, ou ele vai ser uma referência, né? No caso aqui, eu vou querer minha imagem apenas como uma referência, né? Então eu vou lá no meu... Cliquei lá na referência, vou procurar onde está a minha imagem, né? No caso aqui está no 2D digital, exercícios, Guise Pencil, né? Layout do disco voador, né? Vou carregar a minha referência, né? E aí aqui está a imagem, né? Em relação à minha câmera, né? E aí agora a gente tem algumas opções, né? A imagem ela está num tamanho menor do que a minha câmera. Então eu tenho as opções, né? Já explicadas aí no vídeo do Virgílio, né? S, escala, né? Então eu vou trabalhar aqui a escala, né? Eu pressiono S no teclado e desloco com o meu mouse, então eu consigo mexer aqui no tamanho da minha imagem. Então eu vou colocar aqui mais ou menos no tamanho da minha câmera, né? G eu vou mover, né, para cima e para baixo. Se eu pressionar G e X, né, que é o eixo X de movimentar, eu travo a movimentação do meu cenário, né, no eixo X, né? Então pressionei G, X, movi o mouse, né? Então eu coloco aqui mais ou menos a câmera, o layout na posição inicial, né, em relação à minha câmera, né? Vou pressionar G de novo para ajustar aqui. Vou pressionar S novamente, agora travar em X, né, para reduzir aqui um pouco a minha câmera, porque acho que ela está meio distorcida. G novamente. E aí posicionei a minha câmera na posição inicial aqui. Pressiono Enter, né? Agora, para eu trabalhar o movimento de câmera aqui, né? Peraí que eu vou pausar aqui. Bom, minha imagem já está posicionada aqui, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer em relação ao meu item adicionado é vir aqui na lista de objetos, né? Como é que ele chama? Deixa eu ver aqui. Outline, né? Do meu outline e nomear, né, o meu cenário. No caso aqui eu já nomeei, né, cenário de referência, né? Eu posso ocultá-lo quando eu quiser, né? E uma outra coisa que é importante fazer é vir aqui no item, né, com o cenário selecionado, né? Eu vou vir aqui no item de imagem, né, do meu painel de propriedades, né? Vim aqui na imagem, né? E aqui, ó, ele está dentro de um objeto chamado empty, essa imagem, né? Então aqui está a minha imagem, né? Eu vou vir aqui, né? Aqui já está as configurações, né, de tamanho e tal. Eu vou vir aqui em opacidade e reduzir a minha opacidade, né? Ela fica desmarcada. Eu vou reduzir aqui minha opacidade, né, para ela ficar um pouco transparente, né? Feito isso, né, eu vou
manter aqui a minha cena. Vou vir aqui na minha janela 3D, vou selecionar a câmera, né? E vou fazer aqui o movimento de câmera, tá? Eu vou fazer aqui o meu layout, ele tá, a minha timeline aqui tá com o tempo de 250 frames, né? Deixa eu ver aqui quanto de tempo eu deixei aqui no meu vídeo, né? Tem mais ou menos 7 segundos, né? Essa minha cena, né? Então, 7 segundos, né, multiplicado aqui por 24, né? Eu tenho um frame rate de 24, então 7 vezes 24 frames é igual a 168 frames, tá? Então eu vou reduzir aqui a minha timeline, né? Ela tá aqui, ó, inicia-se em 1 e finaliza em 250, né? Então, quanto que eu coloquei? Ixi, eu esqueci. 7 vezes 24 é igual a 168. Então eu vou colocar aqui 168 como o meu frame final, né? Então ele fica aqui marcado, ó, em um cinza mais claro na minha timeline, né? Para vocês verem, começa do zero, né? E aí eu vou fazer a animação da minha câmera, né? Porque é a primeira coisa que eu tenho que fazer em relação à minha referência do cenário, né? Então eu vou mais ou menos aqui marcar, vou marcar aqui mais ou menos no frame 45, né? Vou pegar aqui, aliás, vamos pegar aqui 45, né? Com a câmera selecionada, né? Para selecionar a câmera, né? Basta clicar com o botão esquerdo em cima da câmera, né? Ela vai ficar amarelinha. Eu vou pressionar I, né? E aqui eu vou marcar localização, tá? E aí, na sequência, né? Eu vou deslocar aqui para mais ou menos 119, né? Novamente, marcar aqui a minha câmera, selecionar, vou marcar aqui deslocamento, né? O guiso, né? Para deslocamento de posição, né? E vou deslocar aqui a minha câmera, né? E vou pressionar novamente I e vou selecionar Location, né? E aí eu já tenho aqui, ó, o movimento da minha câmera, né? Só que deixa eu mudar aqui para o Double Sheet, né? Para eu visualizar aqui os keyframes, né? Da minha Double Sheet, não, o editor de gráfico, né? Bom, voltando aqui na gravação, né? Eu fiz o meu movimento de câmera, né? Só que aí eu não consigo visualizar a minha câmera, né? Pela visualização 3D. Então eu venho aqui, né? Seleciono a câmera, né? E vejo, né? Se a minha câmera, ó, aqui eu selecionei novamente a câmera, né? Aí vai aparecer aqui os keyframes, né? O keyframe inicial, né? E o keyframe final, né? Que está mais ou menos aqui em 119 frames, né? Veja que minha câmera ela não está na posição que eu gostaria, né? Então eu seleciono novamente a minha câmera, né? Eu venho aqui, vou dividir minha tela em duas áreas. Opa. Vou vir aqui em cima. Vertical, né? Uma eu vou manter aqui a minha visualização de câmera e outra que eu vou selecionar a minha câmera, né? E posicioná-la um pouquinho mais à frente, né? Até a posição final do meu layout, né? Vou marcar novamente posição location, né? Para ela confirmar esse novo deslocamento, né? E aí agora sim eu tenho, né, o meu movimento de câmera, né?
que minha câmera começa parada, ela se move e para no frame 120, né? No Dope Sheet aqui, ó, na opção Dope Sheet, eu consigo visualizar os meus frames inicial e final da câmera, né? Eu vou posicionar aqui, ó, se eu vou posicionar o meu último keyframe no frame 120, né, para ficar mais fácil a posição aqui, ó, no frame 120. Então basta eu selecionar, ele vai ficar amarelo, né? Selecionei lá, ó, todos eles, ou com B eu seleciono a área, seleciono todos eles, e G eu desloco, né, livremente, né? Então eu pressiono G e vou deslocar e posiciono ele 120. Só que aí, o que acontece? O movimento de câmera, ele não está suave, né? Ele não está acelerando e desacelerando da forma como eu gostaria, né? Então, para eu fazer isso, eu vou numa outra opção aqui do Blender, né? Eu vou trocar aqui o Dope Sheet pelo gráfico, editor de gráfico, né? Que ele vai mostrar aqui, ó, na minha curva aqui, ó, o deslocamento dessa câmera no eixo X, que está marcado aqui em vermelho, ó. Se eu pressionar aqui, ó, X Location, né? Expandindo aqui, ó, no Object Transform, X Location, né? Então, o que eu vou fazer? Ele está fazendo uma aceleração, né, e desaceleração, mas ela ainda está muito suave. Então, eu vou acentuar essa curva aqui, né? Então, para acentuá-la, eu clico no último keyframe, vou marcar aqui, veja que ele já tem um controlador aqui, né? Vou selecionar este controlador aqui, pressionar G, né? X, né, para travar no eixo X e deixar essa desaceleração mais acentuada. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, né? Eu vou... Opa, deixa eu ocultar os demais aqui, porque eles acabam atrapalhando, né, a minha manipulação aqui nos demais, no eixo X, né? Então, selecionei aqui, vou marcar aqui o controlador, né? G, X, e vou fazer aceleração mais acentuada. Feito isso, né, vou testar aqui no meu movimento de câmera, né? Ó, agora eu tenho um movimento mais interessante, né? Bom, e agora, qual que é o próximo passo, né? Eu vou novamente juntar aqui minhas áreas, né? Agora, o próximo passo é fazer, né, os elementos animados, desenhá-los na minha timeline. Vou posicionar aqui meu cursor na posição 1, né? E o primeiro elemento que eu vou desenhar aqui é a cidade, né? Eu vou fazer basicamente bem rápido, tá? Eu não vou fazer tudo, né? Porque senão esse vídeo fica muito extenso. Então eu vou voltar aqui no Dope Sheet, né? Agora, uma coisa que a gente tem que fazer, né, é novamente adicionar um elemento de animação, né? Então vou pressionar Shift A, né? Vou vir aqui na opção Guise Pencil e vou inserir uma linha, né? Veja bem, agora aqui, ó, ele inseriu uma linha para mim, né? Eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó, a gente está no modo de objeto, né? Então eu vou inserir aqui a opção de Draw Mode, né? Eu vou entrar no modo de edição dessa linha, né? Eu saí do modo de objeto e vou entrar no modo de edição, né? Aqui agora, dentro desse modo aqui, eu consigo, né, agora selecionar aqui a minha caneta, né? Eu vou desmanchar aqui a minha linha, né? Ele está na opção de dissolver, né? Eu vou colocar como apagar linha, né? E aí agora eu tenho um ambiente próprio aqui para desenhar, né? Então, se eu pegar aqui minha caneta e desenhar, veja que eu consigo aqui desenhar com a minha tablet, né? Eu vou fazer a sugestão do vigílio, né? De desmarcar a opção de pressão da caneta, né, para eu ter uma linha mais uniforme, né?
mas vocês podem manter essa opção aqui de força, né, marcada, né? O raio, né? Vocês podem selecionar ele a partir do F, né? Se eu pressionar F e puxar para a direita, né, ele aumenta a espessura o raio da minha caneta. Se eu pressionar F para a direita, ele diminui, né? Então, eu vou voltar aqui para o tamanho 20, né? E aí, aqui que vem a coisa, a questão aqui do Guise Penso, né? Eu inseri aqui, ó, uma Stroke 1. Eu vou nomear essa Stroke 1 aqui no meu outline como cidade, né? Cidade. Lembrando, esse outline aqui não é um painel de camadas, tá? O painel de camadas, ele está aqui, ó. Então, ele já abre minha configuração de desenho com uma camada de linhas e uma camada de cor, né? Então, eu tenho aqui, eu posso tirar o OneSkin dele, ou depois eu posso selecioná-lo novamente, né? Eu posso ocultar, né, as linhas ou ocultar as cores. E também aqui nos materiais, né? Então, ele já me vem com uma série de materiais prontos, né? A gente pode eliminá-los. Eu vou colocar aqui o black, que vai ser a linha que eu vou usar inicialmente, né? Vou nomeá-lo, é sempre bom nomear os materiais, né? Então, aqui, ó. Então, basicamente, a gente vai transitar entre esses dois elementos aqui do painel de propriedades, né? As camadas, né? Então, veja que a linha está por cima das cores, né? E os materiais, né? Que são as cores que a gente vai usar nessa área de desenho chamada cidade, tá? Bom, eu vou vir com a marca black, eu vou colocar como eu vou colocar como linha cidade, tá? Linhas cidades, deixa eu colocar em minúsculo, né? Linhas cidades, né? E aí as demais eu não vou usá-las, eu vou eliminá-las, tá? E aqui, ó, o gray eu vou colocar como cor cidade. É sempre bom a gente nomear para a gente encontrar esses elementos depois, né? Lembrando que o que o Vigílio lá comentou, né? A gente pode usar um material, né? E se precisar alterar a cor desse material, basta a gente ir novamente no material e alterar a cor, né? Para alterar a cor, né? A gente vai vir aqui, né? Aqui embaixo, por exemplo, a minha linha cidades, ela está configurada como stroke, é uma linha preta, sólida, né? E não tem preenchimento. A cor cidade, ela está marcada aqui como stroke, eu vou desmarcar a opção de linha e deixar apenas de preenchimento. Então, eu posso vir aqui, ó, escolher que tipo de cor eu vou colocar para esse preenchimento, né? Bom, então vou fazer uns 2 prédios aqui, só para vocês entenderem, né, como é que a gente pode desenhar esses prédios, né? Eu tô com a minha caneta, né? Eu tô com a linha, né? Eu vou selecionar o material linha, eu vou nas minhas camadas selecionar linhas, né? E vou desenhar aqui, ó. Eu poderia vir com a caneta, né, e fazer cada prédiozinho aqui rascunhado primeiro, né? Só que aí, como eu já tenho uma referência de rascunho, né? O que é importante? O que eu posso fazer aqui já direto? Eu venho aqui na opção de desenho, ó, eu tenho aqui linha, curvas, né? Eu vou escolher aqui o quadrado, né? E vou desenhar aqui o meu primeiro prédio, né? Veja que ele está com marcação de uma bolinha amarela, né? Eu posso alterar esse tamanho do retângulo, né? Nessas bolinhas amarelas, né? E digitar Enter, né? Então eu já tenho aí meu primeiro prédio desenhado. Vou desenhar mais outros aqui, né? Eu vou avançar além da montanha aqui, né, de referência, tá? Vou fazer mais
alguns aqui, né, para a gente ver. Sempre pressionando o Enter para confirmar, né? Fazer mais uns 2 aqui, né? Vou fazer aqui mais ou menos a profundidade, né, do meu prédio, né? Enter. No caso aqui, ó, para eu mover, eu pressiono Shift, botão direito, né? Pressionado, né? E para o zoom é Ctrl, né? Eu vou para frente, para cima e para baixo, eu dou zoom out do zoom in, tá? Então é a forma mais rápida. Aqui não é o Tab que funciona para mover minha tela, tá? Então venho aqui na minha linha novamente, né? Vou marcar aqui como se eu estivesse fazendo a parte lateral de um prédio, né? Dou Enter. Eu vou passar uma linha aqui embaixo só para eu fechar aqui embaixo todas as linhas, né? Vou fazer o outro prédio aqui, né? Outra lateral do prédio, né? Confirmo. Venho aqui, né? Ok, né? Beleza, né? Fiz os prédios, né? Tal. E aí, né? O que eu faço, né? Aqui. A partir desse momento, né? Eu tenho, né? Minha cidade desenhada, né? Aqui ele está até no outline, eu consigo ver. Agora eu vou preencher, né? Esses prédios, né? Aí vocês podem encher de detalhes, a quantidade de detalhes que vocês quiserem, né? Então eu vou vir aqui selecionar a cor, né? Vou no layer de cor, né? Vou no meu material, vou mudar aqui para o material de cor e agora eu vou vir com um baldinho, né? E vou colorindo aqui, né? Os meus prédios, né? Vamos imaginar que eu colori eles aqui todinhos, né? Repare, né, que aqui, ó, opa, às vezes repare que aqui, né, ele não coloriu até a borda da linha, né? Como é que eu resolvo isso de forma mais simples, né? Eu posso vir aqui na minha camada, né, de linhas, né? Eu vou travar minha camada de linhas aqui, né? Volto na camada de cor, né? Lembrando, sempre no modo de desenho, né? Eu vou mudar aqui o modo de desenho para Sculpture Mode, né? E eu vou pegar essa opção aqui, ó, de influência, né? Influência por área, né? Eu venho aqui, ó, e tá vendo? Eu consigo arrastar o meu preenchimento, né? Até ele ficar por baixo das minhas linhas, né? Então eu posso fazer isso com toda a minha malha, né, de preenchimento, né, que está aqui, ó, embaixo, né, e influenciar ela, né? Eu posso aumentar aqui a minha área de influência, aumentando meu pincel a partir pressionando o F, né? Então eu posso ter uma área de influência maior, né? Mas eu não quero essa área de influência maior. Então eu diminuo, né? Volto aqui com minha linha, né? Travo aqui minha camada de cor, né? E, né, vamos supor, eu quero uma lateral sombreada aqui, ó. Não gostei dessa lateral aqui sombreada, da mesma cor. Então eu venho aqui, ó, no material, né? Vou adicionar um novo material, aí eu pressiono mais, né? Aí aqui embaixo tem novo, né? E aí eu vou vir aqui, ó, e pressionar, desmarcar stroke e marcar fill, né? Então eu venho aqui no sólido, né? E vou pegar uma cor, posso pegar até uma cor mais clara, né, se eu quiser, né? Pegar uma cor bem mais clarinha. Volto, né, no modo de desenho, né? Lembrando que é sempre importante voltar no modo de desenho, né? Com o material selecionado, né? Material, volto lá nas minhas camadas, né? Destravo, né, que ela está travada, e vou com o meu baldinho e seleciono ali as laterais dos meus prédios, né? Beleza, feito isso, né, agora eu preciso, né, posicionar
né? Esses prédios numa distância adequada, porque vejam só, né? Ele está aqui junto com o meu desenho de referência, né? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou voltar aqui no modo de objeto, né? Eu vou escolher aqui a opção de, de selecionar, né, por deslocamento, né, que é a primeira opção. Aqui eu posso rotacionar, posso fazer escala, né, posso rotacionar a escala ou todos ao mesmo tempo, mas eu vou escolher a opção modo de mover apenas, né. Vou pegar aqui o eixo Y, né, que é o eixo da profundidade em relação à minha câmera, né, e vou deslocar lá para o fundo. Ó. Não quero meus prédios aqui mais próximos da minha câmera, eu quero eles lá no fundo, né? Volto no meu modo de câmera, né? Só que aí, ó, o que acontece? Em relação à câmera, né, eu vou até ocultar aqui meu cenário de referência, né? Ele ficou muito pequenininho. Então, o que eu faço? Eu vou descer ele aqui, né? Com a seleção, vou na escala, né? Vou S e aumento ele no tamanho que está em relação à minha referência, né? Diminuir essa aqui um pouquinho, né? Aí pronto, minha cidade está lá posicionada, né? No onde que eu quero, né? Eu achei as linhas de contorno muito ruins, né? Então volto lá no meu modo de desenho, né? Venho aqui nos materiais, vou nas linhas, né? Que é o que eu usei para fazer o contorno, né? E aqui no stroke, na cor do stroke, eu vou colocar elas mais cinzas, né? Veja como que isso é importante, né? E quanto que isso facilita a vida do animador aqui, né? Do artista, né? Eu posso configurar todas as minhas linhas, por isso que é importante a gente configurar cada grupo, né, de desenho no Giz Pencil, cada stroke, né, que a gente for adicionar, a gente configura novos materiais e novas linhas, né, para um influenciar o outro, né. Beleza, voltamos aqui na camada, né, na câmera, né, vou novamente exibir meu layout inteiro, né, e agora eu vou desenhar a minha montanha, né, essa montanha inicial aqui, tá? Então, para isso, né, eu vou novamente adicionar, né, um stroke, né, ou um Giz Pencil, né, o stroke de Giz Pencil, né, Shift, eu vou objeto molder, né, Shift A, Giz Pencil, stroke, né, ele adicionou aqui, eu posso até colocar ele aqui, ó, no meio, né, entre as duas câmeras, né. Entro no modo de desenho, né, e aí, olha, novamente ele está me dando aqui outras configurações, né, de material, né, e as camadas é sempre essa, linha e cor, né, mas à medida que você precisar de outras camadas, você vai adicionando aqui, dando nomes, né. Eu vou manter aqui linhas e cores, vou nos materiais, né, eu vou eliminar esses primeiros aqui, ó, vou deixar o verde aqui, ó. O verde pode ser interessante, eu vou colocar ele como linha, e aí eu vou tirar o azul aqui, né, eu vou pegar o cinza aqui, vou chamá-lo de preenchimento, né, cor verde clara, né, aí eu vou mudar aqui o meu preenchimento para fio apenas, né? E vou colocar um verde escuro aqui, né? Vou apagar aqui minha linha que está na tela, né? E aí eu vou, a partir da minha referência, né? Eu vou começar a desenhar a linha, né? Tá aqui como preenchimento, vou selecionar a linha, vou colocar uma linha mais escura, né? E aí eu vou desenhar aqui a minha montanha, né?
Eu vou deixar no tamanho 20, tá? Vou pegar aqui uma outra opção de desenho, que é essa opção aqui, né? E vou começar a testar aqui se a linha está num tamanho bom. Tá num tamanho que eu acho interessante, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui para ver. Ok, né? Então, como é que funciona a função dessa linha, né? Eu venho aqui, ó, vou sair do meu layout, né? Vou marcar aqui mais ou menos. Aqui ele tem dois pontos de controle, ó, no meio, né? Então eu vou fazer isso aqui mais ou menos assim, né? Vou controlando aqui, seguindo minha referência, confirmo. Novamente vou fazer aqui outra linha, né? E vou desenhando aqui a minha linha aqui. Tem uma coisa que a gente pode fazer também, ó, para deixar o arquivo mais leve, é diminuir as subdivisões, tá vendo? Aqui tá 62. Eu posso diminuir aqui nas subdivisões para menos de 62. O que significa essa subdivisão? Quando a gente... Aqui está no modo de desenho. Quando a gente entra no modo de... Deixa eu tirar meu cenário de referência. Quando a gente entra no modo de edição, né, a gente tem uma opção aqui, ó, de visualizar os pontos, né, da minha linha. Veja que quando eu crio a linha, ele vai criar 65 subdivisões dessa linha, né? Então, o que eu posso fazer? Se vocês quiserem que o arquivo fique menos pesado, né, vocês vão novamente lá no Draw Model, né, modo de desenho, né? Eu vou apagar essas linhas aqui para vocês verem, né? Eu vou apagar aqui as duas linhas, né? Vou na minha vou criar a minha linha de novo, né? Aqui. E aí, ó, antes de eu criar a linha, eu vou diminuir as subdivisões. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 32, né? Volto com meu cenário de referência, né? E novamente, né, vou fazer aquele mesmo processo, né, de confirmar aqui. Aí na hora que a gente for entrar lá no modo de edição, repare que agora eu tenho menos subdivisões, né? Então sobrecarrega menos o meu arquivo, né? Então vou manter aqui 32, né? Volto aqui no modo de edição e continuo fazendo o meu desenho, né? Volto aqui, né? Vou fazer mais ou menos aqui, só para a gente não demorar muito, tá? Enter, né? Vou pegar aqui só o perfil da montanha. Vou fazer aqui, vou pegar esse lado aqui da montanha. Opa! Esse que eu nego ali a minha linha, né? Fazer mais ou menos aqui, como se fosse... É uma forma mais fácil, né? Porque aí seu desenho não fica muito sujo, né, na hora de inclinar. Como eu já tenho uma referência, eu só tenho que retraçar aqui em cima do que já foi desenhado, né? Opa! Tá, pode deixar esse aqui. Enter, né? E vou fechar aqui minha montanha, né? Enter, né? E aí embaixo, opa, aí eu apertei o Tab, tá vendo? Ele achando que é o para mover, então o que ele fez? Ele foi lá e deu play, né? O Tab aqui no caso é o play. E agora eu fecho aqui, ó, o meu cenário embaixo, né? Crio uma linha aqui perto do Shift para fazer uma linha reta, pressiono Enter, vou fechar aqui na lateral direita, Enter, e na lateral esquerda, né? Enter. Vou ampliar aqui para ver se ele fechou mesmo, né? Ó, não fechou, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no modo de edição, né?
pressiona aqui, seleciona a primeira bolinha. Se vocês quiserem selecionar várias bolinhas, pressiona C, que ele vai selecionar por área, né? Alt A, ele deseleciona tudo, né? Eu vou selecionar só a última aqui, G para mover, né? Pronto, né? Volto aqui no modo de desenho, né? E agora eu vou fazer aqui só rapidamente, né? Aqui, caso vocês precisem consertar essas falhas aqui de emenda, ó, novamente, vai no modo de edição, né? Vem aqui G aqui, pressiona outra, G. Não é preciso emendar, colar os dois pontos, não. Você pode só colocar sobre a linha do outro, tá? Vou voltar aqui no modo de desenho, né? Vou salvar aqui, né? Deixa eu salvar. Vou colocar aqui aula, né? Aula. Só para não fechar inesperadamente, né? E agora eu vou fazer aqui a minha estradinha aqui, ó. Vou pegar aqui mais rápido. Fazer só a título demonstrativo aqui também, né? E aqui também, né? Vou fazer mais ou menos aqui, né? Só para fechar a estradinha aqui. Imaginando aí que eu tenho mais ou menos aí o meu contorno. Então, assim, vocês podem inserir detalhes, né, à medida que vocês acharem conveniente, né? Entrei no modo de edição novo só para ajustar aqui as emendas, né? Aqui tá legal, né? Ok, feito isso, né? Volto no modo de desenho, né? E agora, né, fazendo aquele esquema lá de sair, né? E posicionar a minha montanha, né, um pouquinho mais à frente da minha câmera, tá? Uma coisa que vocês podem fazer esse procedimento aqui antes de começar a desenhar, porque aí depois vocês não vão precisar mexer na escala, né? Mas aqui acabou que eu esqueci disso, né? Eu vou lá no modo de objeto, né? Ele já está com o guiso de deslocamento selecionado. Eu vou deslocar ele um pouquinho para frente aqui da minha imagem de referência, né? Então, eu já tenho aqui minha montanha à frente, minha cidade lá no fundo, tal. Volto no modo de visualização de câmera aqui, nesse botão, tá? E aí, agora eu vou novamente no modo de desenho, né? Aqui no painel de propriedades eu vou na cor, né? Agora eu vou mudar o meu material, tá? Vou até tirar aqui a visualização de frames anteriores e frames posteriores, né? Vou na camada, agora eu tenho que selecionar a camada de cor, né? E aí eu vou colorir, né, o meu cenário, né? As minhas montanhas aqui com verde, né? Eu tô fazendo bem toscamente. Só que eu quero a cor da minha estrada diferente da minha cor da montanha. Então eu vou novamente lá nos meus materiais, vou criar um novo material, né? New, eu vou chamar aqui de estrada, né? Vou escolher aqui não como linha, mas como preenchimento. Vou escolher aqui mais ou menos uma cor marrom, tá? E agora eu vou colorir aqui a minha estrada. Uma dica que vocês podem fazer, gente, é o seguinte: vocês vêm aqui, ó, na cor, né, nas camadas, né? Você pode colocar aqui, ó, cor montanhas, e eu posso adicionar uma nova camada, chama cor estrada, né? E vou colocar essa cor estrada abaixo da minha cor montanha, né? E aí, ó, com ela selecionada, né, o material selecionado da estrada, né, eu vou vir novamente com o meu baldinho,
né? E vou colorir minha estrada. Tá? Bom, reparem que da mesma forma, né, como alguns detalhes dos meus prédios ficaram com problema aqui no preenchimento, né, a cor da minha linha também ficou com essa falha aqui, que ela não preencheu toda a linha, né? Então, novamente, aquele procedimento, né? Vai lá no modo de escultura, né? Aqui a gente pode escolher essa opção aqui, ó, ao invés de ser essa mais acentuada, né? Eu vou aumentar aqui meu pincel de influência, né? Pressionando F. Opa. Aí eu tenho que travar aqui a camada de linha, né? E ajustando aqui o meu preenchimento, né? É bem simplesinho, bem rápido, né? Mas que facilita bastante aí esse procedimento aqui, né? Eu vou diminuir aqui minha visualização, né? Para eu ter uma influência mais ampla aqui da minha linha, né? Ó, aqui eu tenho que travar a cor da estrada, né? Porque ele tá destravado, então você viu que ele começou a influenciar o preenchimento da estrada, né? Eu vou fazer só nessa de baixo aqui, e aí vou demonstrar para vocês por que eu separei a cor da estrada, né? Só para não alongar demais, né? Fechei aqui, né? Finalizei, né? Ok. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a cor da estrada, né? Só que aí, aqui no caso da estrada, eu posso fazer isso, ó, eu não preciso controlar tão perfeitamente, né? A sobreposição em relação ao verde aqui, tá vendo? Eu posso vir, ele pode ficar por baixo, né? Porque ele está numa camada separada, né? É lógico, aqui em cima eu vou ter que fazer isso, ó. Né? Mas aqui embaixo eu já não preciso ter esse preciosismo, porque eu já tenho a cor verde sobrepondo aqui a minha cor da estrada, né? Beleza, feito isso, né? Aí vocês podem inserir outros detalhes, inserir as árvores, né? A mesma coisa, os elementos de primeiríssimo plano vocês podem fazer dessa forma, né? Ou vocês podem usar o próprio brush, né? Para fazer as árvores, né? Quer ver, por exemplo, né? Vou sair aqui do modo de escultura, né? Vou para o modo de objeto, né? Vou adicionar aqui, né? Uma nova stroke. Aliás, eu vou até aproveitar essa que está aqui, ó. Tinha uma aqui que apareceu que eu não sei, eu devo ter adicionado ela sem querer. Eu vou nomear essa aqui como montanhas, né? Montanhas. Montanhas. E essa aqui como árvores, né? E aí eu vou fazer o diferente aqui. No caso, eu vou no objeto, no modo de objeto, né? Vou lá nos materiais. Aqui eu só vou precisar do sólido, né? Aqui fazendo bem toscamente, tá, gente? O sólido, vou escolher aqui o preto, né? Que é a cor que eu preciso, né? Ou uma cor mais escura, né? E aí eu vou novamente no modo de desenho, né? E, por exemplo, aqui eu poderia fazer essa árvore, né, usando apenas a cor de preenchimento, né? Eu vou nas minhas camadas, eu não preciso de linhas, eu preciso só de preenchimentos, né? E eu posso vir aqui e fazer o seguinte: eu vou aumentar aqui o meu brush, né? E começo a
fazer aqui como se fosse uma... estivesse fazendo o contorno dessa árvore, só que eu estou usando aqui o preenchimento, né? Veja que ela está por trás, né? Eu fiz aqui bem toscamente, né? Mas veja que ela está aqui por trás das minhas montanhas, né? Então eu vou alterar aqui a posição dela, porque eu quero esse elemento em primeiríssimo plano, né? Então eu vou aqui no modo de objeto, né? E desloco ele para frente aqui, ó. Vou deslocar ele um pouquinho mais para frente. Quanto mais próximo da câmera, né, melhor, né? Mais ele vai ter o efeito de tridimensionalidade, né? Bom, voltando aqui na câmera, né? A gente pode testar aqui para visualizar o movimento de câmera. Ó. Veja que meu elemento está passando diante da câmera, né? Agora, um outro processo desse cenário, né? Vamos imaginar que a gente já fez todas as camadas que a gente queria, né? Eu vou ocultar aqui meu cenário de referência, né? Tá. E aí, ó, veja que a minha cidade está acima das montanhas, né? Então eu tenho que ir lá, né, na cidade fazer um ajuste, ó. Tem que colocar lá atrás, né? Beleza. Feito isso, aí agora a gente inicia um novo processo, que é o processo de animação quadro a quadro, né? Então eu vou inserir, né, no modo de objeto, né, Shift A, um Guise Pencil, né, uma linha, né? Aqui eu vou nomeá-la aqui como animação do disco voador, né? E aí, ó, vou entrar no modo de edição dele, Draw Mode, né? Vou apagar, né, a linha que eu não preciso, né? Vou configurar aqui linhas, né? Vou chamar aqui de rascunho, né? Vou pegar o material aqui, vou pegar o vermelho, né? Que é o rascunho, né? Cor rascunho, né? Rascunho, né? Vou eliminar os demais que eu não preciso, né? E aí vou iniciar o meu processo de animação quadro a quadro, né? Sempre no modo de edição, né? Vou na minha camada rascunho e aí a gente já começa, né, a desenhar aqui, né? Eu posso por exemplo, ajustar aqui, ó, a minha caneta, né? Deixa eu ver aqui, então, então, item, ferramenta, né? Eu posso mudar aqui a minha caneta, deixa eu ver aqui, animação de escovador, tal. Meu computador, às vezes, ele demora para mostrar os keyframes aqui. Peraí, item, deixa eu parar aqui a gravação. Bom, voltando aqui, né? Então, escolhi aqui minha camada rascunho, né? Depois a gente pode escolher a camada clean, né? O material é o vermelho, né? E aí eu estou configurando aqui, ó, o meu pincel, né? Deixa eu voltar aqui no objeto, né? Draw, né? E eu configurei aqui, ó, o meu Krita para fazer a animação quadro a quadro. Voltando aqui, deixa eu apagar aqui, né? Então, começando do 1, eu marco essa opção aqui, né, dele fazer a sequência desenhada, né? Uma opção aqui também, deixa eu voltar aqui na caneta, né? Selecionar minha caneta. Uma opção aqui no
no nas configurações da caneta, né, é no stroke, eu estabilizar o meu traço, né, eu gosto de trabalhar um pouco com o Blender controlando aqui a minha o meu cursor, não é aqui não, peraí, deixa eu ver onde que é, Advanced, não, Stroke, não é esse aqui, mas é bem menor aqui. Tem esse aqui, né, que eu posso ter um controle melhor da minha caneta. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Então, acho que está muito ainda. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Talvez uns 16. Ótimo. E aí eu vou desenhar, né? Vou imaginar. Ixi, ele ainda está muito ruim. Deixa eu tirar. Que a minha estabilização aqui não tá muito legal, não. Acho que ele está pedindo demais aqui. Deixa eu renderizar. Não, deixa eu salvar, né? E vou fazer aqui, por exemplo, animação frame a frame, né? Vou imaginar que aqui tem um disco voador, né? Rascunho, né? Eu vou passar mais um frame. Eu vou ligar aqui a minha opção de... Eu não sei porque ele não está aparecendo para mim aqui, né? Deve ser algum processo de processamento da máquina. Ele devia estar aparecendo aqui a camada rascunho, mas por algum motivo ele não está aparecendo, né? Deixa eu salvar e fechar o arquivo de novo. Peraí, vamos ver se ele funciona aqui. Vou pausar. Bom, gente, eu não sei o que aconteceu lá com o meu Blender. Ele não estava mostrando esse painel aqui, né, dos keyframes, né? Então eu resolvi abrir aqui o meu antigo, tá, para demonstrar isso para vocês, como é que foi esse processo, né? Então veja que eu estou aqui no modo, né, eu estou no disco voador. Eu vou entrar aqui no modo de desenho, né, do meu disco voador, né? Aí aqui, ó, para o disco voador, para a animação quadro a quadro do disco voador, né, eu criei aqui, né, eu deixo tudo travado, né? Eu criei aqui linhas, né, o cinza claro e um cinza escuro e um cleanup, linha de cleanup, né? São as camadas, né? A gente pode perceber aqui, né, que inclusive aqui vocês podem mexer com a opacidade, né? Então deixa eu ampliar aqui, porque ele está bem pequenininho, né? Então veja bem, né? Eu vou passar aqui mais para o meio, né? Eu tenho aqui, eu vou ocultar as demais. Eu comecei fazendo ele frame a frame, né, com as linhas, né, com o vermelho, né? Eu vim aqui na caneta, né? Deixa eu pegar aqui o rascunho, né? Ver que os materiais também eu criei o rascunho do disco voador, o cinza claro que é um preenchimento, a linha que é uma linha preta para cleanup e um cinza mais ou menos esverdeado para uma segunda cor, né, do disco voador. Então eu fiz a animação dele frame a frame, né? Opa, tá travado aqui. Linhas, isso. Então eu fui fazendo frame a frame, né? Veja que ele por exemplo, eu criei ele de dois em dois frames, né? Então o primeiro desenho eu criei no 10, né? Antes da câmera mover, né? Então o disco voador aparece aqui no primeiro frame, né? E aí eu fui adicionando, né, os frames, né? Veja que à medida que eu desenho, ele adiciona um keyframe automaticamente, né? Então lá no outro arquivo que eu estava mostrando para vocês, isso não estava dando certo, né? E aí eu fiz toda a animação. Eu não fiz ela completa, né, porque não deu tempo, né? Mas aí tem aqui a animação do disco voador, né? Ela chega, veja que está em RAF, né? Ele chega até aqui, né? E aqui ele some, né? Porque ele já saiu da tela, né? E aí a câmera move, né? Ao mover, né,
a gente visualiza ali, ó, só lá na frente que eu coloco novamente o desenho do disco voador, né? Porque é onde que a câmera vai alcançar, né? Então eu fiz só mais um frame lá no frame 98, né, em que o disco voador começa a aparecer no movimento de câmera, mas aqui já não tem nada, né? E aí, feito isso, né, eu com a animação completa, né, eu vim aqui no Lines, eu diminuí a opacidade, né, das linhas e comecei o meu processo de cleanup, né? Peguei uma linha, né, usando as mesmas possibilidades aqui das linhas das geometrias aqui do Blender, né, para fazer uma linha mais certinha, né? E aí, feito isso, né, eu passei para os preenchimentos. Então eu criei uma camada aqui, acho que não estão todos aqui, eu só colori 2 aqui, peraí, deixa eu ver onde que eles estão. Aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui as linhas de rascunho. Então eu fiz aqui o bojo central com um cinza claro, né? Então eu colori só esses dois aqui, ó. Com baldinho mesmo. Fui lá, né? Vim aqui, ó, com a camada selecionada, né? O cinza claro, a camada de cinza claro selecionada, é muito importante. Eu vou lá com o baldinho, ó, que não tem alguma coisa travada que eu não sei porquê. Não está funcionando. Vamos ver porquê. Deixa eu ver o cinza escuro aqui também. Também não. Então o que eu fiz aqui? Uma outra, como não tem dado certo isso aqui, eu volto com a caneta, né? Marco a linha, o cinza claro. Seleciono aqui o cinza claro, possivelmente ele deve estar com alguma abertura. Eu venho com a caneta, né? E vou preenchendo aqui, ó, em volta, né? Da forma, né? Do cinza claro. E aí eu vou no Sculpt Molder, né? E vou travo as demais camadas, né? E só ajusto lá o cinza, né? Normalmente o Blender funciona com isso, né? Eu não sei porque que no meu PC ele está dando esse pau. Deve estar dando algum problema de processamento. Mas temos aí alternativas para ir colorindo ele manualmente, tá? E assim você vai fazendo isso com todos os frames, né? Até aqui o último, né? Que eu já desenhei aqui o disco voador, né? Deixa eu voltar aqui no Draw Molder, né? Já desenhei, já fiz o cleanup do disco voador, né? E daí só ficou faltando a colorização dele, né? Então, assim, a sugestão para esse exercício é isso, tá? Aí vocês vejam que eu optei por uma animação bem simples, né? O disco voador passando, né? Aí faz a colorização dele, né? E ele aqui está pousado de acordo com o nosso layout, tá? Então é esse exercício que vocês vão fazer para a animação do Gizzy Paint, né? Aí vocês vão praticar aqui a câmera multiplano, né? Igual eu mostrei para vocês no início desse vídeo, né? E a animação quadro a quadro do disco voador, tá? Bom, gente, é isso. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, né? Estamos aí à disposição nos fóruns para vocês tirarem dúvidas. Ou a gente pode estar discutindo também nas aulas síncronas, tá? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima conversa.